Olá, o meu nome é Paulo Cogos e esta é a Terça Agiológica. Sejam bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a bênção da padroeira da Terça Agiológica, Nossa Senhora de Todas as Graças de Filermo, rogai por nós. Porque hoje é dia de Santo Tomás de Aquino. Falemos desse grande santo da Igreja Católica. Santo Tomás de Aquino nasceu em 1225 em Roca Seca, então Reino da Sicília. Ele vinha de uma família muito nobre, era filho de um cavaleiro, conde Landulfo de Aquino, e da condessa Teodora. Ele tinha vários irmãos e era uma família muito devota, muito temente a Deus. Ele cresceu num ambiente de oração e de grande apreço pelas coisas do intelecto. Mas quando ele tinha 2 anos, caiu um raio num quarto no castelo onde eles viviam e matou a sua irmãzinha bebê. E desde então ele ficou com muito medo de tempestades e chuvas e sempre levava consigo uma relíquia de Santa Inês para protegê-lo. Então, apesar de todos os traumas, ele nunca abandonou a fé em Deus. Pelo contrário, tudo o que acontecia na vida dele servia para fortalecer a sua fé. Com apenas 5 anos de idade, Santo Tomás de Aquino fazia aquelas perguntas que as crianças gostam de fazer, como é que funciona um carro, como é que funciona isso, mas as que Santo Tomás de Aquino fazia era, o que é a verdade? Qual a natureza de Deus? Isso aos 5 anos. E ele que responderia o que é a verdade, mais para frente, a adequação do intelecto à coisa. Então, os seus pais, a sua família, colocaram o pequeno Tomás de Aquino para aprender com os melhores tutores, como, por exemplo, Pedro de Ibérnia. E mais tarde ele foi estudar matérias como dialética, lógica, o trivium e o quadrivium em geral, no mosteiro de Monte Cassino, perto de Nápoles. É interessante que para São Tomás de Aquino essas matérias eram triviais e ele gostava de passar o tempo se aprofundando nas orações, na contemplação e na caridade, na ajuda aos pobres. Ele impressionou muito os seus tutores, inclusive numa conversa com o frei João de São Julião, quando ele tinha apenas 14 anos, ele recebeu um discernimento de Deus para ingressar na ordem dos pregadores, Ordem Predicatorum, que é a ordem mendicante dos dominicanos. Ele se identificou muito com o carisma pregador dessa ordem, mas nós veremos que a família dele não concordava com isso, afinal era uma família de nobres e eles não queriam que um filho ingressasse numa ordem religiosa mendicante. Então, quando ele tinha por volta de 19 anos, os irmãos o prenderam, impediram que ele se juntasse aos dominicanos. E ele passou 2 anos preso, e nesse tempo os dominicanos o apoiaram com livros de estudos. Foi também um tempo onde ele instruiu as irmãs e se dedicou profundamente a uma vida de oração e contemplação, já prenunciando a sua vocação monástica. Muito obrigado, Bruno Souza. Um salve para Balsas, no Maranhão. Foi a mãe, Condessa Teodora, que percebeu que não tinha jeito de barrar a vocação que vinha de Deus. Então ela ajudou Santo Tomás de Aquino a escapar da sua prisão. Conta a lenda ainda que os irmãos, tomados por algo satânico, contrataram uma prostituta para tentar Santo Tomás de Aquino nessa época. Mas ele não cedeu às tentações. A vocação dele sempre foi a santidade. Em 1245 ele vai estudar as artes liberais na Faculdade de Artes Liberais em Paris, e lá ele conhece Santo Alberto Magno, que ficou muito impressionado com o conhecimento e com a facilidade que ele tinha de aprender, e profetizou que aquilo que ele estabelecesse no campo do pensamento, do intelecto, teria um impacto por todas as gerações vindouras. E foi isso que aconteceu. Aos 22 anos ele estudou e interpretou a obra de Aristóteles, que ele viria a incorporar a doutrina cristã de uma maneira magistral, contrapondo-se à influência platônica no pensamento patrístico. Então, substituindo o idealismo platônico pelo realismo aristotélico, o que Santo Tomás de Aquino criou foi uma filosofia do ser, que junto com a teologia positiva nos leva ao ser, que é Deus. Isso é muito interessante, porque para Platão existe o mundo das ideias, o universal, e os particulares são versões decaídas. Mas para Santo Tomás de Aquino, a universalidade se manifesta nas coisas particulares que pertencem à realidade, que é um pensamento aristotélico. Então, o ser humano toma uma posição muito importante aqui. Ele viria a dizer a sua frase, o operar segue o ser. A potência deve se transformar em ato. E tudo isso estabelece
fundamentos filosóficos importantíssimos na apologética católica, que viria a se tornar um tesouro inestimável para a Igreja. Ele foi professor na Universidade de Paris, Santo Tomás de Aquino, entre 1256 e 1259. Nesse período, ele escreveu comentários bíblicos de grande profundidade, de grande pertinência. E também questões disputadas. A obra de Santo Tomás de Aquino é gigantesca. Essas questões disputadas eram debates que Santo Tomás de Aquino tinha com outros pensadores, nos quais ele atacava as ideias, os argumentos, mas não a pessoa. Eu mesmo cometo o erro de atacar a pessoa quando eu argumento, mas Santo Tomás de Aquino, o compromisso dele era com a verdade. Ele não procurava um golpe baixo, ele não procurava fazer propaganda de si mesmo. Em todos os debates que ele participava, ele tinha um único comprometimento, com a verdade divina. Então, é assim que ele pauta as suas questões disputadas. Então, ele foi chamado, em 1259, para ser um pregador geral em Nápoles, onde ele fica até 1268. Nesse período, Santo Tomás de Aquino escreve a Suma contra os Gentios, a Catena Áurea, dentre outras obras, assim como diversos hinos eucarísticos. Santo Tomás de Aquino era um grande devoto do sacramento da Eucaristia. Vocês conhecem isso, a comunhão, a hóstia que nós recebemos na missa, é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo. Através da filosofia aristotélica, nós podemos explicar racionalmente o que acontece ali, a transubstanciação. A essência do pão se transforma na essência de Cristo, apesar do acidente permanecer pão. Isso é muito importante. Mas os hinos eucarísticos que Santo Tomás de Aquino escreve são de uma beleza ímpar. Então, escutem Pange Lingua, Panis Angélico e o famoso Adoro te Devote. Aliás, a história do Adoro te Devote é muito interessante. Aconteceu um milagre eucarístico em Bolsena, e então o Papa Urbano IV convocou Santo Tomás de Aquino e São Boaventura para escreverem hinos eucarísticos. Um hino oficial à Eucaristia. Santo Tomás de Aquino foi o primeiro concorrente a expor a sua obra, e quando São Boaventura ouviu, ele rasgou o seu texto. Ele disse, tem que ser a de Santo Tomás de Aquino. Para você ver que eles não tinham, santos desse porte, não tinham uma briga de ego. Eles queriam a melhor forma de servir a Deus. Muito obrigado aqui, Carlos Menezes. Vamos voltar com o Ragnarok Friga, sim. Muito bem, em 1265, Santo Tomás de Aquino foi chamado por Clemente IV para ser um teólogo papal. Durante esse período, ele também foi professor no Studium Generale no convento de Santa Sabina. Foi uma época extremamente frutífera para a produção de Santo Tomás de Aquino, pois foi ali que ele escreveu a sua Magnus Opus, a Suma Teológica. A Suma Teológica hoje, que é leitura essencial para filósofos, teólogos, é considerada uma obra de difícil leitura. Então, muitas vezes, na faculdade de filosofia, os alunos procuram uma obra introdutória, uma introdução ao pensamento de Santo Tomás de Aquino, por exemplo. Mas a Suma Teológica foi concebida para ser uma obra para estudantes iniciantes. Isso é para vocês verem o grau da educação medieval, que era muito melhor do que hoje. Suma Teológica é considerada, por pensadores como Frepper, como um reservatório da tradição. Dizia Frepper, para qual a tradição flui, estabelece-se ali num reservatório e flui novamente no tempo. Para vocês terem uma ideia da importância da Suma Teológica, durante o Concílio de Trento, as 3 obras de referência posta em cima da mesa da Assembleia eram a Bíblia, os Atos Pontificiais e a Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino é chamado, então, para Paris, novamente, em 1268, para combater os erros de Averroes, um pensador islâmico, que escreveu A Unidade do Intelecto. Existiam vários erros ali, e o averroísmo, uma espécie de aristotelismo radical, com influências do pensamento islâmico, estava contaminando muitos acadêmicos na Europa. Então, chamaram Santo Tomás de Aquino para resolver isso daí. Chamaram Santo Tomás de Aquino para resolver isso daí, tá ok? E, obviamente, ele resolveu. Mostrou as inconsistências ontológicas na obra de Averroes. Porque Averroes, obrigado, Henrique, dizia que existe um único intelecto do qual os indivíduos são partícipes. Isso negaria o intelecto de Deus, o Logos. Isso negaria a limitação do nosso intelecto, o nous, que deve tender ao ser. Isso negaria a individualidade e, portanto, a imortalidade da alma, a vida de cada ser humano no céu.
Então, Santo Tomás de Aquino demonstra todas essas inconsistências e refuta o averroísmo, que mais tarde foi condenado como heresia pelo bispo Etienne Tempier, em Paris. Muito bem. Em 1272, Santo Tomás de Aquino volta para Nápoles. E ali acontece um milagre. Quando ele estava numa capela de São Nicolau, no convento dominicano, um sacristão deu uma espiada ali e viu Santo Tomás de Aquino levitando. E no que ele levitava, ele conversava com Cristo, que apareceu na cruz para Santo Tomás de Aquino, agradecendo tudo aquilo que ele escreveu sobre Deus, sobre Cristo e sobre a igreja. Obrigado, disse nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que tem escrito sobre mim, Santo Tomás de Aquino. Ele não deve ter falado santo, né? Mas, então Jesus Cristo disse, o que queres como recompensa? E Santo Tomás de Aquino respondeu, nada a não ser o Senhor. Eu só quero a Deus. Isso mostra que ele era realmente santo. Humilde. O tempo inteiro humilde, talvez por isso mesmo um filósofo de tamanho calibre. O professor Noguet, inclusive, fala que, em termos filosóficos, Santo Tomás de Aquino é como se fosse uma colina que desponta no horizonte e todos os outros filósofos parecem pequenos morrinhos perto de Santo Tomás de Aquino. Em 1274, o Papa Gregório X convocou Santo Tomás de Aquino para o segundo concílio de Lyon, com o objetivo de combater os erros do cristianismo ortodoxo na tentativa de reunificar a igreja, que havia sido separada no cisma do Oriente desde 1054. Mas ele sofre um acidente no caminho e é levado para a Fossa Nova, onde ele adoece. E no que ele adoece, ele se vê próximo da morte. Quando ele recebe a Eucaristia, obrigado Carlos Menezes, sempre terá a terça geológica com a ajuda de Deus. Quando ele recebe pela última vez a Sagrada Eucaristia, agora eu vou ler para vocês, ele diz as suas últimas palavras. Eu vos recebo, preço do resgate de minha alma e viático de minha peregrinação, por cujo amor estudei, vigiei, trabalhei, preguei e ensinei. Tenho escrito tanto e tão frequentemente tenho discutido sobre os mistérios da vossa lei, ó meu Deus, sabeis que nada desejei ensinar que não tivesse aprendido de vós. Se o que escrevi é verdade, aceitai-o como uma homenagem à vossa infinita majestade. E se falso, perdoai a minha ignorância. Consagro tudo o que fiz e o submeto ao infalível julgamento da vossa Santa Igreja Romana, na obediência a qual estou prestes a partir dessa vida. Então vejam, apesar de ser chamado de o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios, Santo Tomás de Aquino submete toda a sua obra ao magistério infalível da Igreja para juízo e correção. Tamanha é a humildade dele, e tem gente aí que se acha dona da verdade e acha que não precisa procurar a sã doutrina católica. Então, mais um exemplo, mais uma forma de dizer o quanto Santo Tomás de Aquino é um modelo para o mundo. Não importa quantos séculos tenham se passado desde a sua morte. O padre Paulo Ricardo fala algo interessantíssimo. Ele publicou um vídeo ontem, se não me engano, onde ele conta um testemunho. Ele diz que durante o seminário dele, ele achava que Santo Tomás de Aquino era realmente antiquado para os tempos modernos, porque os próprios professores incutiram essa ideia nele. Mas quando ele foi estudar a Suma Teológica, a Secunda Secundis, ele percebeu o quanto a verdade de Santo Tomás de Aquino é perene. Por isso que o Concílio Vaticano II chama o tomismo de filosofia perene. O quanto ela é útil para nós cristãos hoje. Então eu recomendo fortemente que vocês assistam esse vídeo que o padre Paulo Ricardo postou há mais ou menos um dia atrás. 24 horas. Leiam. Muito bem. Santo Tomás de Aquino foi canonizado e durante o processo de canonização, eles chamam o famoso advogado do diabo. As pessoas que vão explicar por que ele não deveria ser canonizado. E o advogado do diabo disse, olha, Santo Tomás de Aquino não tem milagres. Para ser santo tem que ter milagres, não adianta ser um bom filósofo. Mas um dos cardeais que participava do processo disse, há tantos milagres na vida de Santo Tomás de Aquino quanto artigos na sua Suma Teológica. E mesmo pós-morte. Conta-se que da sua tumba emanava um cheiro de rosas, como nas aparições marianas. Conta-se que um aleijado, ao rezar diante da tumba de Santo Tomás de Aquino, foi curado. Então, sim,
Ele tem muitos milagres. Pesquisem sobre isso. Tem inclusive um, até um pouco engraçado, que ele doente disse que queria comer herring, aquele peixe, herring, mas não estava disponível. Na região onde ele estava, longe do mar, só chegava o peixe salgado ali. E assim que ele disse isso, bate na porta um mercador e ele estava cheio de herring fresco. Um milagre. E sabe o que Santo Tomás de Aquino fez? Mandou dar para os pobres. É muito interessante. Muito bem, a contribuição de Santo Tomás de Aquino para diversos campos das humanidades e da teologia é algo que eu não consigo descrever em palavras, mas o fato é que Pio X, São Pio X, compilou 24 teses tomistas em diversos campos: a teontologia, o estudo de Deus, a psicologia, a cosmologia, a ontologia, e nos mostrou que isso não é só uma opinião de Santo Tomás de Aquino, como muitas opiniões de teólogos podem ser debatidas, mas essas 24 teses tomistas, um resumo do que ele fez, são fundações da ciência natural e das coisas divinas. Por exemplo, no campo da apologética, da teologia, das provas da existência de Deus, da apologética, Santo Tomás de Aquino nos presenteou com as 5 vias. 5 provas racionais, irrefutáveis, da existência de Deus. Veja que ele não está aqui nos mostrando qual é a essência de Deus, que só pode ser obtida através da intuição pela graça. Mas, com o uso da razão, as 5 vias nos provam que Deus existe. Aí o resto, a trindade, a paixão de Cristo, tudo isso nos é revelado pela fé, ou no caso dos apóstolos, comprovado empiricamente. Mas as 5 vias são uma ferramenta extremamente útil para converter os ateus hoje. Santo Tomás de Aquino dizia isso: para converter um ateu, use a razão. Então, são essas as 5 vias, de forma bem resumida: a via do primeiro motor, a via da causa encausada, a via da necessidade do necessário, sendo que o resto da criação é contingente, a via dos graus de perfeição, as coisas seguem, as coisas criadas vêm de algo mais perfeito que elas, um processo de decrescente de graus de perfeição, então logo tem que haver um grau de perfeição primordial e infinito, que é Deus. E a 5ª via seria a harmonia do universo, a maneira harmônica como as coisas são governadas, as leis que regem o cosmos têm que ter vindo de um Criador infinitamente sábio, inteligente e bem intencionado. Aí, esse vídeo não é sobre 5 vias, mas essas são as provas da existência de Deus. Elas são mais sólidas até mesmo do que o argumento ontológico de Santo Anselmo e assim por diante. Deus move o nosso intelecto. Então, para compreender a natureza de Deus, é preciso que nós submetamos a razão à fé. Então, Santo Tomás de Aquino é muito importante, ele realmente insere no pensamento cristão a necessidade de uma cooperação entre a razão e a fé. A fé revelada, a teologia positiva, é importante porque o nosso intelecto é limitado. Nós não conseguimos compreender as coisas de Deus porque Deus é infinito e o nosso intelecto é finito. Então, a razão é útil, mas ela é submissa à fé. Tanto é que Santo Tomás de Aquino, que é indiscutivelmente um intelectual do mais grosso calibre, para conseguir fazer o que ele fazia, ele praticava jejuns, penitências e muitas vezes contava com a revelação. Conta-se, por exemplo, que certa vez ele estava meditando sobre passagens de Isaías a respeito do que elas significavam, e ele rezou para Deus, para que obtivesse uma revelação. Então apareceram para Santo Tomás de Aquino Pedro e Paulo, apóstolos, e tiraram as dúvidas dele. Interessantíssimo isso. Santo Tomás de Aquino tem contribuições importantíssimas na ética. Ele nos mostra o que é a virtude como hábito, como sindéresis, e que para um cristão necessariamente deve ser completada pela caridade. A caridade nos confere às nossas virtudes a perfeição. Ele também coloca as questões da potência e do ato na ética, porque a função da potência é se tornar ato. Então, a ética das virtudes deve ser a virtude praticada em ato, que se torna um hábito virtuoso. Ele também fazia uma distinção entre o bom cidadão e o bom homem. E isso é a base do pensamento anarcocapitalista sério hoje, não é libertinismo, Ayn Rand, essas porcarias. Um anarcocapitalista conservador hoje leva Santo Tomás de Aquino em conta. Aliás, um bom anarcocapitalista deve ser tomista.
porque Santo Tomás de Aquino nos mostra exatamente isso. A ilegitimidade do Estado interferir no íntimo do cidadão. Não necessariamente é um bom homem aquele que é um bom cidadão e segue as leis positivas. Isso é Santo Tomás de Aquino. É impressionante. Curiosidade sobre ele. Ele tinha uma letra terrível, ilegível. Tanto que o pessoal brincava com ele, chamava a letra dele, a caligrafia dele, de litera inintelligibilis. Então, Santo Tomás de Aquino resolveu ditar. Ele tinha escribas para os quais ele ditava, e da mesma forma que existem aqueles enxadristas que conseguem jogar xadrez mentalmente com 15, 20 pessoas ao mesmo tempo, Santo Tomás de Aquino conseguia escrever 5 obras simultaneamente, ditando para 5 escribas diferentes. Era impressionante a inteligência dele. Ele tem 80 mil citações, se não me engano, na Suma, e todas elas foram adquiridas de cabeça. Ele dizia que o maior dom sobrenatural que ele recebeu de Deus foi a capacidade de reter imediatamente tudo aquilo que ele lia. Ele é considerado o patrono da educação católica e é chamado de doutor angélico. Ele é doutor da igreja, ele tem esse título, e ele é doutor angélico pela sua contribuição no estudo dos anjos e dos demônios, a angelologia. Também é chamado de doutor comum, porque conceitos extremamente profundos e complexos em teologia, Santo Tomás de Aquino tornou tudo isso disponível para os estudantes comuns, o que é essencial para a evangelização. Finalmente, São Caetano nos diz sobre Santo Tomás de Aquino que ele tinha uma grande devoção aos doutores da igreja que o precederam, herdando assim a somatória dos seus intelectos. Olha que elogio que São Caetano faz a ele. Para terminar o vídeo, eu queria dizer para vocês o seguinte: Santo Tomás de Aquino é um presente de Deus para a humanidade. Lembremos do que diz os Santos Evangelhos. João capítulo 17. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles eu santifico-me a mim mesmo, para que também sejam santificados na verdade. Santo Tomás de Aquino nos santifica na verdade, com a sua sólida obra. E por isso eu termino essa geologia de hoje com uma pequena oração. Direcionai, ó Deus, nós vos suplicamos, as nossas ações pela sua inspiração divina, pela vossa inspiração divina, e carregue-as com a sua assistência, com a assistência da vossa graça. Que as nossas orações, que os nossos trabalhos, que os nossos estudos comecem e terminem em vós, e nos leve à vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que assistiram, obrigado a todos que contribuíram aqui com o Superchat, e até o próximo vídeo. Um abraço. Obrigado, Lucas Dupin, meu amigo pessoal aqui. E quero agradecer também ao canal católico, que está sempre aqui incentivando e participando da Terça Geológica e de outros vídeos. Um agradecimento especial para você hoje. Fiquem com Deus.